Então vamos lá, cadê o ao vivo aqui? Beleza, tá entrando. Aí já acessou. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos já autorizar aqui a Camila a entrar. Que lindos, meus aluninhos todos aqui já. Uma galerinha. Oi, Camila. Oi, Boa boa noite. Tudo bom, gatona? Tudo. Acho que o teu áudio aí tá com eco, gata. Será que tá muito perto do computador? Peraí. Peraí. Ah, sabe o que eu acho que é? Microfone, né? Eu acho que é o teu note aí que tá com o microfone muito alto. Vou baixar um pouquinho o meu aqui também. E eu acho que já diminuiu. Fala um pouquinho aí. Beta. Ainda tá dando um pouquinho de. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente tá tentando gravar aqui também a live numa outra plataforma, para depois poder disponibilizar para todo mundo essa gravação nos meus canais e nos canais da Camila, principalmente, tá? Eu acho que agora a gente resolveu aqui. Qualquer coisa, vocês vão avisando a gente se estiver dando eco, ok, gente? Então, boa noite a todos que já estão aqui, né? Queria apresentar para vocês a Camila, uma grande amiga minha, desde muito antes de faculdade, né, Camila? Verdade, das cavalgadas aí. A gente é das épocas de adolescência. Camila fez faculdade mais ou menos junto comigo, lá em Lages, atuou na área comercial. Um pouco do que eu conheci na minha época da área comercial veio através da Camila também, né? Ela e uma outra colega nossa, Cassandra, que me apresentaram, digamos, a área comercial. E graças à área comercial, que hoje eu estou dando aula na Faculdade de Veterinária aqui na Anhanguera, em São José. Queria que a Camila se apresentasse um pouquinho, rapidamente, aí para o pessoal que está presente. Apesar de a maioria dos meus alunos já conhecer a Camila da semana acadêmica do ano passado, já pontuar aqui um dos motivos, né? Teve dois grandes motivos dessa live. O primeiro foi para compensar, digamos assim, um pouco os alunos que nesse momento de pandemia não puderam ter a oportunidade de fazer a semana acadêmica esse semestre. E o segundo é justamente aproveitar todo esse conhecimento que a Camila tem aí do mercado de trabalho, através das especializações aí que ela já vai contar para vocês, e a gente pontuar um pouquinho como que está sendo a mudança desse mercado de trabalho dentro da medicina veterinária por conta do cenário atual que a gente tá vendo agora. Então vai lá, Camila, te apresenta aí o pessoal. Como a Beta falou, né? Eu sou formada na UDESC e fiz a formação em coaching, então eu sempre tive na minha cabeça esse lado do desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, porque quanto mais tu se desenvolve do lado pessoal, mais tu se torna um profissional bem-sucedido, né? E também fiz MBA executivo em liderança e gestão empresarial. Então, eu estou bem, como eu trabalhei muitos anos, né, acho que 11 anos na área comercial, eu estou bem inserida nesse contexto de mercado de trabalho, de liderança, de gestão de empresas. Então, acho que eu posso contribuir um pouquinho. Eu fui sócia proprietária também do Grupo Vier, que acabou se extinguindo por outros motivos, mas acabei criando o Lidera Vet hoje, então, que é uma empresa focada para médicos veterinários saberem se apresentar no meio das redes sociais, né? E também de dicas com como é que ele vai formar a equipe de trabalho deles, como é que eles vão se portar frente ao cliente. Então, é isso aí. E eu acho que o legal de ressaltar, Camila, também na tua experiência é que tu não tem uma experiência só regional aqui na Grande Florianópolis, né? Tu atuou aí no mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, um pouco no Paraná também, né? Agora
na última empresa que você trabalhou. Então, assim, ó, tem uma visão de mercado realmente que não é restrita aqui à nossa realidade, né? Sim, a gente consegue abranger os 3 estados, né, de conhecimento, e 3 estados com perfis de clientes totalmente diferentes. Não, Era então, isso. Uhum. Era isso que eu queria chegar, assim, uma realidade que é muito diferente, né? A gente está muito acostumado a lidar com a realidade do médico veterinário aqui na Grande Florianópolis e acaba achando que em todo lugar funciona assim. Não, a realidade de Porto Alegre, por exemplo, é muito diferente da de Curitiba, da do interior do Rio Grande do Sul, da do interior do Paraná, de Santa Catarina, enfim. E daí, por isso também que a gente acabou te convocando aqui para a nossa live. que bom, eu fico bem grata por ter lembrado de mim e quando precisar eu estou aqui. Não, com certeza. Vamos lá, então. Vou pedir. A gente tem algumas coisas aqui que nós duas já pontuamos que a gente gostaria de falar, né? Mas eu quero deixar o pessoal também bem à vontade para fazer perguntas aqui. A gente vai respondendo à medida que elas vão chegando. Primeira coisa que eu queria ver contigo é o seguinte, Flor. Pandemia chegou, né? Mandou aí, foi se implantado a questão do isolamento social, do distanciamento social. Não vamos ninguém sair de casa, vamos no primeiro momento todo mundo realmente teve que ficar dentro de casa, agora algumas atividades estão voltando. Porém, o serviço veterinário ele sempre foi classificado desde o primeiro momento aí do distanciamento social como um serviço fundamental, principalmente a questão de emergências, da parte clínica e também da questão de inspeção e tecnologia de alimentos e produtos de origem animal. Então, o agro, como o pessoal fala, né, o agro não parou, então os veterinários de campo também não puderam parar, os veterinários da inspeção não puderam parar, e nem os da clínica com emergência. O que tu viu aí que o pessoal tem comentado, por exemplo, que mudou na rotina por conta desse isolamento? Beta, muita coisa mudou, porque hoje a gente está numa situação totalmente inesperada, né? Então, ninguém esperava uma pandemia dessa e pegou todo mundo de surpresa, não foram só os médicos veterinários, mas como uma população em geral. Então, a gente está vivenciando uma crise momentânea, né? Vai passar, vai, mas nesse momento a gente tá dentro dela. E aí, o que a gente acaba percebendo? Que muitos veterinários começaram a focar no negativo da crise, não tendo uma visão mais ampla do negócio que está acontecendo e o que poderia ser feito para ultrapassar esse momento. Porque agora sim é o momento da gente se reinventar. Então, assim, vamos falar de veterinário clínico. Se o veterinário clínico, nesse momento, ele não se reinventar, ele vai perder cliente. Então, hoje a população, a gente está lidando com um medo muito grande da população. Então, a população está com medo de sair de casa, a gente tem pessoas de risco que não podem sair de casa, a gente também não está podendo sair de casa. Tá? Então, chegou o momento de replanejar as estratégias que foram feitas lá atrás para esse ano. Tá? Então, e readequar ao momento de desafiador que a gente está vivendo. Tá? O que a gente até conversou um pouquinho antes da live foi justamente o que tu falou, assim, o veterinário, ele simplesmente ele travou nesse momento, primeiro, porque não é o hábito do veterinário se planejar a médio e longo prazo, né? A gente vai fazendo, até mesmo a nossa formação, por ser uma formação muito técnica, a gente acaba fazendo as coisas de acordo com o que elas vão aparecendo. Então, não é um hábito do veterinário se planejar. E o segundo ponto é justamente esse medo, essa resistência a mudanças que o ser humano já tem, e a gente vê isso muito na veterinária, né? Não se adequar a novos cenários, ser resistente frente a essas mudanças e não enxergar nisso um potencial enorme a ser explorado. Exatamente. Eu até estava hoje trabalhando hoje à tarde para fazer uma publicação e eu escrevi a seguinte frase. Que nós, médicos veterinários, nós somos o nosso principal sabotador. A gente quer justificar a nossa inércia colocando empecilhos frente a qualquer novidade que surge. E eu coloco essa novidade muitas vezes, como eu fiz outra live semana passada com o Ricardo do Comporvet, que é a telemedicina. Então, eu pude perceber que alguns grupos que eu faço parte são totalmente contrários à telemedicina veterinária. E aí eu me questiono, mas e por quê ser totalmente contrário? Será que a gente já não executa telemedicina veterinária?
Eu assisti uma... Pode falar. Não, eu ia pontuar justamente isso, né? Eu assisti um pouquinho da tua live com o Ricardo, que semana passada o pessoal estava em prova, eu estava acompanhando eles na prova, e um dos pontos que mais me chamou a atenção foi justamente essa argumentação do Ricardo. O pessoal fala tanto contra a telemedicina, porém é algo que é rotineiro dentro da clínica de pequenos, principalmente, né? Um paciente que você já está em acompanhamento, que você já fez todo um exame clínico, já fez toda uma primeira avaliação, e você continua passando orientação por WhatsApp, por telefone, pelo motorista do banho e tosa, enfim. Isso se enquadra hoje como a telemedicina, né? Então, beleza, a gente é contra o não examinar o paciente. Isso é um ponto. Não tem como a gente pegar e aferir um batimento cardíaco, ver um TPC, ver uma temperatura, uma auscultação de forma adequada, uma palpação, nada disso vai substituir o tato do clínico. Porém, frente a um primeiro atendimento, hoje em dia é rotina. Não existe veterinário que não faça o seu acompanhamento hoje em dia fora de um WhatsApp, fora de alguma rede social até mesmo. E nem a proposta da telemedicina é fazer esse, tipo, não vai mais existir o atendimento físico como tanto médico veterinário. Não, como é que vai examinar o animal? Gente, vai continuar existindo a consulta. É lógico, não tem como substituir isso. Mas tu tem como regulamentar isso após consulta ou mesmo até a pré-consulta. Então, dá sim para trabalhar com a telemedicina. A gente não vê hoje teleradiologia, telecardiologia, isso tudo é telemedicina, só que quando convém para o médico veterinário, ele não é contra. Diferente. Mas quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente ameaçado, ele fica preocupado, sem saber o que realmente a telemedicina veterinária ela se propõe. Então, eu vou ser contra porque eu tô com medo de perder cliente. Foi como eu e o Ricardo falamos, tá com medo de perder cliente é porque tu não tá bem preparado hoje, ou tecnicamente, ou em relação interpessoal com o cliente, tu não tá bem preparado para atender esse mercado, né? Porque vai vir concorrente, a abrangência da telemedicina vai ser muito maior. Vai! É aí, nesses momentos de crise, é que tu separa o cara que é bom, o cara que faz a diferença, ou daquele que vai só com aquele efeito manada, né? Vai junto com... pessoal meia boca. Pessoal meia boca. Então, esse pessoal meia boca realmente não vai ter espaço para o pessoal meia boca. Daí já entra no outro ponto aqui que a gente tinha marcado para discutir, que é justamente a implementação dessas novas tecnologias e a especialização, tanto por parte do médico veterinário, quanto por parte dos nossos futuros clientes, né? O pessoal hoje está muito em casa, está muito ligado e aprendeu a buscar informação na internet. Quando a gente se formou aí há 6 meses atrás, né? O pessoal não tinha muito conhecimento das ferramentas de busca que a internet proporciona. A gente é meio dinossauro da internet, assim, né? Era internet de escada, não tinha muita opção e não tinha muito recurso de busca, e até mesmo as informações eram muito de, é um blog de criador de cachorro, é um blog de uma ONG, é um site de uma revista para consumidor final. Não, hoje em dia a gente tem aí informação sendo disseminada por sites de clínicas veterinárias, de hospitais, os próprios profissionais, né, os nossos professores e profissionais aí brasileiros que se destacam mundialmente, já têm os seus próprios sites hoje, divulgam informação de uma forma muito acessível para a maioria dos tutores. Então, o tutor vai, né, cada vez vai estar mais exigente frente a essa especialização, a essa facilidade e o desenvolvimento aí de como buscar a informação. E, em contrapartida, ele também não vai mais aceitar esse tipo de profissional, o tipo de profissional que não vai se especializar ou que, por exemplo, na hora de uma consulta vai travar para falar uma informação para ele, que ele já sabe porque ele já pesquisou e ele está indo lá só para confirmar se era isso mesmo ou não. Então, acho que essa especialização, tanto por parte do veterinário quanto do tutor, estão sendo aí um desafio bastante grande.
Hoje a internet ela é popular, todo mundo tem acesso à internet, né? Então, tu veio falando assim, do veterinário dinossauro, eu boto até aqui na minha apresentação assim, será que hoje nós vamos nos tornar os veterinários dinossauro que a gente falava há anos atrás, que era aquele veterinário que não se atualizava com tratamentos, que não se atualizava com novos procedimentos, né? Daquele veterinário que parou no tempo. Que hoje a gente não está sendo um veterinário dinossauro, aquele pensamento retrógrado de não querer evoluir. Então, talvez, sim, com medo da tecnologia. E esses novos profissionais que estão vindo, essa nova geração que está vindo, eles dão de 1000 a 0 na gente quando mexe em tecnologia. Então, sim, a gente tem que estar ligado com a evolução, porque é inevitável. A apresentação que eu fiz na Anhanguera falava justamente de muitas profissões que iriam desaparecer no futuro. É verdade. Né? Então, até por quê? Porque eu falava assim, nós vamos ser substituídos por máquinas. Muitas profissões. E se o médico veterinário acha que a gente não vai ser substituído, ele está enganado. Porque hoje muitas cirurgias, muitas não, já estão sendo feitos testes com robôs que fazem cirurgias. Então, né? Então, a gente não é tão indispensável assim. Então, o ideal mesmo é assim, Pode falar. Conclui aí. Não, então a gente tem que andar junto, sim, com a evolução tecnológica, né? Então, tirar aquele pensamento pequeno de que a gente não vai... porque a gente não vai fazer uma consulta, um exame físico pessoalmente. A gente vai continuar fazendo, mas tem outros lados que a gente pode atingir, né? Trabalhar. Sim, saindo um pouquinho da parte da clínica, a própria inspeção em tecnologia de alimentos, hoje, ela já usa recursos aí que são disparado, colocando o ser humano de escanteio, né? Avaliação de microlesões em carcaça, avaliações microbiológicas para condenar ou não uma carcaça, tudo isso, a cada dia ameaça, digamos assim, né, o papel de um ser humano ali. E se não reverter essa situação, não buscar alternativas de como contornar isso e mostrar que o médico veterinário é responsável e precisa estar lá, a cada vez a gente vai perdendo mais mercado aí e diminuindo as possibilidades de, para o futuro, ser uma área exclusiva nossa. E vai ser substituído, como você falou aí, por máquinas, né? Uhum. Então a gente tem que usar a criatividade e se reinventar mesmo. Não adianta fugir disso. Uhum. E aproveitando aí essa questão da exigência e da especialização, né? Novas áreas da veterinária estão surgindo com bastante força frente a esse momento, né? Já que a gente precisa se reinventar, algumas áreas que o médico veterinário ele não dava muita bola ou realmente não demonstrava interesse, estão vindo com tudo nesse momento. E uma das minhas principais preocupações, até mesmo conversando com outras pessoas, não só veterinários, adestradores, pessoal de ONG aí, é justamente a questão comportamental dos animais, né? Que está bastante carente e que, como o Ricardo mesmo falou na semana passada, né? É algo que a telemedicina ajuda bastante, porque uma vez que você fez a avaliação do paciente, você consegue fazer o acompanhamento dele de forma online, simples, o tutor manda vídeo, faz a descrição do que aconteceu e vai se fazendo as correções ali de comportamento necessárias. Você tem visto mais alguma coisa nesse sentido aí que o pessoal comentou? Então, realmente essa questão de comportamento ela é bem pontual, né? O que eu percebo muito é a inserção do médico veterinário no meio digital também, que é uma nova área de atuação. Hoje, quantos veterinários estão inseridos nesse meio digital e estão fazendo cursos online e se destacando no mercado? A gente pode citar até o Thiago Miller, que foi nosso colega. Então, ele está se destacando aí como um profissional que faz cursos online, né? Eu até coloquei... Online, esses aplicativos, né?
aplicativos, até que a gente conversou ontem, né? Desse meio de ligar o médico veterinário especialista com o generalista, tudo se colocar à disposição. Hoje se fala muito assim em marketing, em produção de conteúdo nos meios digitais. Ele até tem um nome que se chama inbound marketing, né? Que não é só aquele marketing de propaganda, ai, venha para a minha clínica, contrate o meu serviço. Não. Hoje não existe mais aquele, o cliente, o tutor, o cliente atrás do profissional. Hoje é o profissional que se mostra para o cliente. Então, o que esse profissional ele deve fazer? Produção de conteúdo. Mas eu não tenho, não gosto de meios digitais, não sei gravar um vídeo. Cara, treina. É só treino. Sabe? Então, para tu se inserir, hoje tu vai ter que virar autoridade nos meios digitais. Eu até coloquei aqui na apresentação. Se tu é daquele veterinário que distribui cartão, pode ter certeza que tu vai ser considerado um veterinário dinossauro, porque hoje o teu Instagram é o teu cartão de visita. Uhum. Não adianta fugir, hoje tá todo... Vou te dar um exemplo, tá? Te indicaram, tu precisa de um dentista, te indicaram alguns. O que tu faz para tirar tua dúvida se o cara é bom ou não? Qual que mais tu se identifica? Para procurar informação desse dentista, tu vai para as redes sociais. Não adianta fugir disso. Então, hoje o Instagram, por mais que as pessoas se tornem não quero, não vou, não gosto, uma hora tu vai ter... Uma hora tu vai. E quanto antes tu for, mais fácil vai ser. Tá? Então, sim, mais tranquilo, menos desafio tu vai enfrentar pela frente. Não, com certeza. E é justamente isso, né? É trabalhar a resistência às mudanças. Eu acho que tudo que a gente falar, a gente vai voltar nesse tópico aqui hoje, né? A gente se acostuma, a gente entra numa zona de conforto, principalmente depois que a gente se forma e acha aí realmente a nossa linha de trabalho, a gente acaba entrando numa zona de conforto que qualquer desvio mínimo que dá ali, meu Deus, isso toma uma proporção muito maior do que é. E não, de novo, né? Não é hábito do veterinário ver essas mudanças como oportunidade. São poucos dentro da nossa profissão que acabam enxergando isso como oportunidade. Eu vi aqui que ainda há pouco a Liana Barros entrou aqui, ela foi uma das pioneiras na parte de dermato aqui em Floripa. Enquanto que estava todo mundo penando e patinando, passando aquele mesmo protocolo de tratamento para todas as dermatites que a gente viu lá na época da faculdade, ela se especializou nessa área e começou a atender e começou a fazer atendimento volante, porque a gente sabe que trabalhar como um veterinário contratado muitas vezes não traz aquela satisfação pessoal, que é financeira, para o médico veterinário. Então, precisamos encontrar novas alternativas aí. E isso surgiu quando a nossa, digamos assim, quando a nossa geração se formou, né? Já não bastava mais ser médico veterinário, você tinha que ter uma área de atuação em que você fosse muito bom. E eu acho que nesse momento aí que a gente está vivendo, essa especialização vai se tornar cada vez mais importante e o saber falar que você é bom naquele assunto. Tem que transmitir isso, né? Daí entra uma parte aqui, gata. Não, só um pontinho aqui, ó. A Aliane falou, com certeza, gerar conteúdo é fundamental, né? E o Thiago Miller entrou, mas eu já falei de ti, então perdeu. Já te usei como exemplo. Vamos aproveitar, então, já que a gente falou aí do Thiago Miller, vamos usar o outro Thiago, o Thiago Valério, que estudou comigo, era da tua época de faculdade também. Ele era um cara que se formou na faculdade, foi atuar no mercado de animais de produção. Ele trabalhou durante alguns anos aí com um laboratório de suínos. Ele era o cara de suínos na nossa época de faculdade, assim. Do mesmo jeito que eu e a Camila, a gente era fissurada por cavalo, a gente só queria saber de falar de cavalo e tal. O Thiago, ele só falava de suínos. Eu lembro assim, ó, tipo, primeira aula de metodologia científica, primeira fase, primeira aula. A professora Vera foi lá e pediu pra gente fazer uma apresentação super rápida, deu 10 minutos pra gente se preparar e falar sobre qualquer assunto.
Tipo, você podia falar do jogo de futebol que seu time ganhou na semana passada, enfim, qualquer assunto. E o Thiago foi lá e deu uma aula sobre escamoteador de suínos. Então, assim, ó, a gente ali, ele já desmontou todo mundo. E foi muito grande quando o Thiago, depois de alguns anos, acho que uns 5, 6 anos, trabalhando na agroindústria, resolveu que não queria mais essa vida de área comercial e foi se especializar em clínica de pequenos. Foi um choque para todo mundo da minha turma. E ele realmente mergulhou de cabeça nessa história, tanto que hoje ele dá curso de intensivismo, vendeu a clínica dele aqui no Meio Oeste, em Santa Catarina, foi para São Paulo, está montando uma empresa de assessoria veterinária, que é o que você falou aí, e junto um aplicativo para linkar cliente final com um especialista. Então, tipo, não parou, sabe? Mudou totalmente de área, viu que o que ele não era mais o que ele queria, e tudo bem, né? Vamos então botar gás e procurar uma área que realmente vai me satisfazer. E vamos aproveitar esse cenário aí que ninguém pode sair de casa e fazer esse conhecimento andar. Diferente, né? Ô, Beta, tu falou ali da especialização que está cada vez mais importante já desde a nossa época, né? Quando eu trabalhava na área comercial, eu comecei aqui em Florianópolis, fiquei um tempo aqui em Florianópolis e por uma empresa eu fui transferida para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. E aí ficou meus 4 anos lá e queria retornar para Florianópolis porque nada como a casa da gente, né? E aí eu liguei para um colega meu e perguntei assim, que tal a especialização em determinada área? Como é que tá o campo? E ele tem uma clínica, ele é dono de uma clínica, e ele falou assim, não faz especialização, não adianta nada, porque hoje o clínico, ele quer resolver tudo porque ele tem medo de perder o cliente. Na época, uns anos atrás, eu era imatura, né? Então não tinha determinado conhecimento nem de mercado e nem... O medo de não dar certo. E deixei aquele, não, então não, deixa para lá. Mas, poxa, será que a gente fez medicina veterinária para agregar tudo, para não repassar o especialista? Tipo, fica uma dúvida, sabe? Hoje, com tanta informação que o cliente ele possui, será que essa é a nossa conduta que a gente deve tomar? Só porque tem medo de perder o cliente? Então, é isso que eu sou da opinião assim, né? A pessoa que alega isso, eu não vou repassar para um especialista porque eu tenho medo de perder cliente. Primeiro, não formou uma boa parceria com o especialista que ele está recomendando. E segundo, é uma pessoa que não tem conhecimento para justificar o porquê que ele está encaminhando para um especialista, né? Hoje em dia, você sai de casa porque você está com uma dor no dedo mindinho da mão esquerda. Beleza, você vai numa clínica, num ortotrauma da vida, um SOS trauma da vida, vai procurar um ortopedista. Você vai passar por um ortopedista clínico geral e ele vai dizer, ok, o seu problema é para um especialista da mão esquerda, porque o seu problema é no dedinho mindinho da mão esquerda. Você vai fazer assim, 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 e depois você vai voltar aqui para a gente discutir o tratamento. E ninguém questiona isso. Você vai num dentista hoje fazer uma profilaxia dentária e você vê que, sei lá, você precisa de um tratamento de canal, ele vai te dizer, olha, eu não faço isso, eu não trabalho com isso, mas eu vou te indicar o fulano que vai fazer assim, 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 e quando você precisar fazer profilaxia dentária de novo, você volta aqui comigo. E você volta lá com ele. Por quê? Porque o profissional, ele te passou segurança, ele não pôde resolver o teu problema, mas ele te indicou quem pudesse resolver, e te explicou o porquê daquela situação e te deixou seguro. Então, a partir do momento que você detém o conhecimento básico, você tem um alicerce ali, você vai falar pro tutor, e sempre que eu tive clínica, eu nunca tive medo de fazer isso. Olha, eu não trabalho com cardiologia, foi o meu calo no sapato, foi minha pedra no sapato na faculdade. Eu não gosto de cardiologia, sabe? Então, assim, eu auscultava o paciente, ele tinha qualquer alteração que não condizia com o normal, eu dizia, olha, eu estou observando que tem uma alteração aqui, não é a minha área, gostaria que você fizesse uma consulta com um cardiologista.
tem o cardiologista, o fulano de tal, tem um que pode vir aqui, o valor é tal, tal, tal. Você vai lá, você vai fazer a consulta, ele vai fazer a avaliação para qualquer outro problema que seu animal tiver. De uma unha encravada, uma otite, uma dermatite, a gente pode sentar aqui e conversar. Cardio não é comigo. E eu sempre tive os meus clientes que foram consultar com o cardiologista e voltaram depois para o meu consultório para fazer vacina, para fazer o tratamento da otite, para fazer o tratamento da dermatite, enfim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, que alguns pensam que vai perder cliente, muito pelo contrário, tu vai fidelizar o teu cliente. Fidelizar o teu cliente, porque tu vai resolver o problema dele da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Porque ao invés de você ficar inventando tratamentos aí que você não tem, às vezes, gabarito para passar, porque você não tem conhecimento, ninguém é obrigado a saber tudo a todo tempo. Então, ao invés de você ficar fazendo tentativa e erro, não, ó, você vai lá no fulano de tal que ele vai resolver esse teu problema. Os outros problemas pode trazer aqui que eu resolvo. Esse teu problema não posso resolver agora, mas o meu colega vai conseguir resolver sem problema nenhum. Então, primeiro, eu acho que essa de encaminhamento, a primeiro ponto é um bom networking, um bom relacionamento com os seus colegas de classe. A partir do momento que tu conhece os teus colegas, tu conhece a capacidade de cada um, você não vai ter problema em encaminhar. Porque você sabe que o seu colega vai lá e vai tratar o encaminhamento, né? Isso é o mínimo que se faz no momento de hoje, né? Então, quanto mais específico for a área de atuação, melhor vai ser o retorno, a fidelização do cliente, né? Então, te retornar para o clínico geral ali. Então, a confiança, né? Essa relação veterinário, tutor, cliente, ela tem que ser mais estreita, ela tem que ser mais relacionada. Trabalhando na área comercial, a gente viu um pânico absurdo quando chegaram as novas redes no estado, quando chegou Cobase, oh meu Deus, falhou o nome da outra. Pets, né? Meu Deus, a gente vai perder cliente. Cara, por que em vez de focar nesse lado negativo de perder cliente, tu não foca no diferente que tu pode fazer? Essas grandes redes, elas seguem um padrão. Elas não podem fazer diferente do que vem da matriz. O que tu pode fazer de diferente para atrair esse cliente para o teu local de atuação? Um exemplo que a gente tem é a grande dessas grandes lojas, dessas grandes redes, ele é engessado. Ele segue totalmente um padrão de publicação. Hoje, ele não cria uma conexão com o teu cliente. E o diferencial está aí. A conexão. Qual conexão tu vai criar com esse teu cliente? Se for uma coisa mecânica, uma coisa que tu vê que é de empresa, tu não vai se conectar e tu não vai se diferenciar. Hoje o cliente, ele quer se sentir... Hoje sempre, né? Ele quer se sentir importante, ele quer se sentir único, ele quer se sentir valorizado. Então, se tu não fizer um trabalho por trás de diferenciação, ou no atendimento, ou nas tuas redes sociais, tu vai ser mais um. Realmente, tu vai ser o veterinário que fica reclamando que não vem cliente, que não tem dinheiro, que o teu colega fez mais barato. Cara, toma uma estratégia, sabe? Monta a tua estratégia mais adequada para te atuar diferente. Então, para tu começar a se destacar, e tu vai ver que o resultado vai aparecer. Então, uma boa equipe bem treinada, bem preparada para atender o cliente. Não é aquela equipe que tu chega na clínica... Eu trabalhei na área comercial e a gente pega... será que era só com a gente? Duvido. Chega lá, a recepcionista tá com uma cara de que... sei lá o que aconteceu, mal te cumprimenta. Então, reveja, porque não tem mais espaço para isso, sabe? Eu lembro que quando eu entrei na área comercial foi quando a Lojas Americanas foi autorizada a vender ração da Royal Canin no site. E, meu Deus, isso para os representantes assim, foi um transtorno absurdo. Como assim a Royal Canin vai ser vendida fora do canal especializado? De novo, né? Como eu falei, a gente vai sempre voltar naquele ponto. A resistência a mudanças. Ao invés de pensar, putz, vai vender isso fora do canal especializado, por que não aproveitar essa chance, como tu falou, e fidelizar o cliente, mostrar que o atendimento que ele vai ter dentro da minha loja, ele não vai ter no site. No site ele vai receber em casa, beleza, mas dentro da minha loja, eu sei o nome do cachorro dele,
eu sei qual é a ração que ele come, eu sei né, o período que ele precisa comprar esse alimento. Eu vou lembrar ele que daqui a pouco ele vai ter que fazer um vermífugo, que ele vai ter que fazer uma vacina. De repente a gente propõe um outro produto, um outro tipo de tratamento, um tratamento diferenciado aí para esse animal, que no site não existe essa conversa, não existe essa troca. Beta, eu vou te interromper, mas só para fazer um ponto. O veterinário ele tem que causar uma boa impressão, uma boa experiência no cliente, quando esse cliente ele se desloca até o estabelecimento. Tá? Então, qual que é a boa experiência? Cara, uma amostra de tal coisa personalizada. Ó, isso aqui é especial para o Bidu, para o cachorro. Sim. Cara, o cliente se derrete. Eu vou dar um exemplo de novo da loja da minha irmã, que elas trabalham com acessórios, né? Vou fazer uma propaganda aqui, calma aí, brinco. E eles, quando tu compra nessa época de pandemia, quando tu faz o pedido, sem tu saber, tu ganha uma máscara feita pela uma costureira de alta ponta, que é a minha mãe. Sim. E aí vai num pacotinho de presente. Cara, qual que é a experiência que essa marca ela tá criando nas pessoas? Vai com cheirinho, sabe? Tu abre o pacote, tem um perfume gostoso. Aí, às vezes, tu chega na clínica com fedor de parvovirose, e tu reclama por causa da crise da pandemia. Cara, sabe? Reveja o que está acontecendo primeiro. Eu fiz uma publicação. Tá lá o balde o dia inteiro com aquele coquetel cheio de coisa, fedendo com que não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Então, são esses pontos que, em vez de ficar reclamando, a gente deveria estar focando e mudando. Já vou aproveitar, então, das perguntas que a gente tinha anotado aqui, né? Uma delas é qual a melhor estratégia para não perder cliente nesse momento? Primeiro, é o que você falou até agora, né? Mudar a tua postura frente a esse cenário. Não adianta querer continuar fazendo aquele ABC e só reclamar. Eu preciso reavaliar quem são os clientes que eu tenho e qual é a necessidade que eles têm. E o segundo ponto, será que eles vão continuar indo para as clínicas devido a essa pandemia? Gente, especialmente pet clínica é básico hoje, né? Os pequenos, eles são inseridos dentro do círculo familiar de uma forma que os animais de produção não são. Os animais de produção, eles saem na frente porque a gente precisa deles, né, em grande maioria, mas o pet, ele tem um emocional muito apelativo para o cliente. Então, não adianta, vai continuar indo sim, porém, com uma mudança de perfil aí, né? Então, eu até fiz uma pesquisa de comportamento de cliente pós-pandemia. Então, eu peguei aqui, são 8 trabalhos científicos, né, que analisaram o comportamento das pessoas após epidemias, como SARS e Ebola. E eles chegaram, todos os 8 trabalhos, eles chegaram numa conclusão que realmente a pandemia, ela cria um medo muito grande nas pessoas, né, e que se tu não fizer... se tu não montar um plano para que esses clientes, tu consiga atrair de volta esses clientes para o teu estabelecimento, né? Tipo, tu consiga manter contato com esses teus clientes, é bem provável que metade deles não voltem num período de 6 meses. Só que 6 meses é uma janela muito aberta, tá? Muito aberta para quem tem um negócio e precisa de capital precisa estar vendendo serviço, o negócio precisa estar acontecendo. Então, aí, qual que é o teu plano? Qual que é o plano do médico veterinário para fazer com que esses clientes eles voltem antes desse período de 6 meses? Então, qual vai ser a tua estratégia de ação para que eles não demorem tanto, né? Porque em 6 meses, o teu outro concorrente ele pode pegar o teu cliente, né? Se ele estiver fazendo um marketing mais adequado. Tá? Sim. E eu coloquei até aqui como um marketing diferenciado, como essa pandemia ela gera um medo da pessoa de sair de casa. Esse medo ele existe. Tu pode focar no que tu tá fazendo de diferente para que esse cliente ele se sinta seguro em ir para o teu estabelecimento, para levar o filho dele, né, o cachorro, o gato, para ser
examinado por ti, né? Ser consultado por ti. Então, tu pode mostrar os meios de higiene que estão sendo tomados pela clínica, quando tu chega lá, qual é o procedimento correto. Então, tu mostrar isso através mesmo das redes sociais ou de lista de transmissão no WhatsApp, qual que é o teu diferencial para que esse medo... Não, pô, eu vou lá, mas eu tô indo tranquilo, eu tô me sentindo seguro em ir lá. Com segurança. Tá? E esse é um ponto... Deixa só eu te interromper agora. E esse é um ponto que eu vejo assim, ó, que o médico veterinário, ele é muito falho, né? O medo maior que eu acho que eu tenho, assim, é que quando a gente retornar para essa nova realidade que a gente vai ter que se adaptar, o veterinário, ele é muito bom com cuidados coletivos, né? Em seguir ali as regras, o passo a passo e ter todos os cuidados coletivos. Porém, a gente sabe que a nossa profissão ela é muito falha em cuidados individuais. Em uso de EPI, usar uma luva para fazer o exame, né? Uma máscara, enfim. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter e mostrar, como você está falando aí, né? Durante agora essa fase para não perder e para captar novos clientes, em especial após a pandemia, para que a pessoa se sinta segura realmente para frequentar aquele ambiente, né? Exatamente. E aí é que vai ter que ser refeito esse planejamento. Gente, o planejamento que a maioria não faz, mas que deveria fazer no final do ano já não serve mais. Apaga tudo, senta e vê qual que vai ser a tua estratégia de ação agora, durante a pandemia e pós, né, pandemia. Então, é um desafio que... E usa a internet que vai dar certo. Aproveitando que a gente está falando aí, então, de retorno a atividades, né? Todos os colegas que eu conversei, eles esperam aí uma demanda muito maior do que o normal para procedimentos tanto eletivos quanto de medicina preventiva, né? Vacinação, vermifugação, colocar todo o protocolo preventivo dos pacientes em dia. E daí a gente já responde de novo aquela pergunta, né? Os clientes vão continuar indo às clínicas? Sim, eles precisam, né? A maioria deles precisa de procedimentos que são considerados eletivos, às vezes uma castração, os próprios cuidados com a medicina preventiva, de vacinação, vermifugação, orientação, muitas vezes, né? O tutor acabou de adquirir um filhote, enfim, ele vai em busca de informação hoje em dia. Ele não simplesmente pega um animal e resolve fazer as coisas da cabeça dele. Tem muitos que são assim, mas hoje em dia, com acesso à informação, muitos deles, assim que adquirem um animalzinho de estimação, especialmente um filhote, ele vai em busca de informação sobre o que é melhor, quais são os melhores cuidados, qual é a melhor alimentação, qual é o melhor protocolo, por exemplo, de banhos para esse animal, enfim, porque a gente sabe que tem raças aí que não devem tomar banho semanal, e o cliente já lê isso na internet, então ele quer uma reafirmação de um especialista que realmente o que ele leu lá na internet faz sentido. Então, não vão deixar de ir, porém, né, o que a gente está falando aqui, a gente vai ter que se adequar a essa nova realidade, e quanto mais você se expor, quanto mais você demonstrar que você está atualizado, que você está afiado aí com esse tipo de conhecimento, e que você entendeu que a gente passou por uma situação complicada e está oferecendo segurança, vendendo, digamos assim, a segurança, né? Pode vir aqui porque a gente toma todos os cuidados possíveis, o ambiente é higienizado dessa forma, todos os funcionários usam o EPI, que é trocado há tanto tempo, enfim. Isso vai gerar segurança para o tutor continuar frequentando aquele ambiente. Exatamente. E muitas vezes a gente acaba deixando as publicações do nosso estabelecimento, do nosso negócio, nas mãos de agências. Eu não sou contra a agência, muito pelo contrário, sou super a favor, acho que elas têm muito a agregar no trabalho. Mas tem coisas que o veterinário ele tem que mostrar a cara, não adianta, porque isso faz com que o cliente se conecte contigo. Mas, pô, ele tá perto, ele tá ali, eu posso contar com ele. Então, não adianta. O veterinário, às vezes, ele tem que fazer do jeitinho dele, da fala dele, porque esses clientes, eles não se conectaram com uma agência quando eles vão no estabelecimento. Eles se conectaram com o veterinário, com a pessoa, né?
Então, sim, eles têm que fazer uma trajetória nas redes sociais também. E falando um pouquinho também, aqui eu estou vendo um tópico que a gente colocou, eu não sei se vai dar tempo, Beta, para a gente entrar nesse assunto, que já são tem mais uns 10, 15 minutinhos aqui. 9h15, que tu comentou sobre o ensino EAD, que tem muito a ver com telemedicina também, que não deixa de ser uma forma de telemedicina veterinária. Aqui a gente percebeu que escolas, universidades, alguém está tendo aula online nesse momento, né? Então, quem não pôde estar, até para não perder o ano letivo. Então, até a minha filhada de 5 anos está tendo aula online. Aquele homeschooling que todo mundo fala, né? Que as mães já estão de cabelo em pé. Ainda não estou na fase com a Catarina, mas... Daqui a pouco chega, Daqui a pouco chega, E que muitas vezes eu falava, como é que a medicina veterinária vai ter um ensino EAD? Não existe, eu era totalmente contra. E aí eu comecei a rever meus conceitos. Espera aí, se existir uma regulamentação mais correta, mais presente, uma fiscalização, será que não é uma alternativa de mais pessoas estarem tecnicamente melhores? Será que não é uma solução para muitas... Onde a internet chegar, tu vai ter pessoas mais aptas, né, tecnicamente? Então, hoje eu não me coloco contra. Até falo assim, e aula prática? Como é que a gente vai fazer aula prática? Gente, calma, é bom senso, né? Tu não vai fazer aula prática online. Mas muitas matérias, tipo como, sei lá, estatística que a gente teve, poderia ter sido online. Não eu sei. Ia faltar todas. Isso eu já vou defender aqui, que tem uma zootecnista no nosso grupo de professoras aqui da faculdade, e a formação dela, tipo, a paixão da vida dela é a parte de números. E, eu lembro da nossa parte, a nossa estatística, ela foi muito básica, pelo que eu acompanho aqui do pessoal, em métodos quantitativos, que são estatística voltada bastante para pesquisa, enfim, não tem como ter EAD. Aí eu te jogo o contrário. Algumas disciplinas básicas que a gente teve, tipo ecologia, deonto, zootecnia geral, que não é uma área que o veterinário vai estar atuando direto ali, porque a gente tem a parte de produções que vai disseminar a informação da zootecnia de uma forma mais especializada. Algumas partes aí teóricas da própria, por exemplo, da própria parasito, das culturas, enfim, a gente consegue repassar muita informação e informação de qualidade por essa metodologia. É claro que muita coisa dentro do nosso curso, dentro da nossa profissão, é experiência prática e nada vai substituir você sentir o cheiro do cavalo ali na hora de examinar. Você está lá com um paciente que está com uma parvo, por exemplo, e você já suspeitar disso no momento que ele entra pelo odor que ele te apresenta. Não tem como passar isso pelo EAD. Mas a gente consegue adiantar muita coisa nesse momento, até mesmo para ocupar a cabeça e fazer com que a gente continue tendo uma rotina o mais saudável possível, sem deixar de lado conhecimento técnico, embasamento, como eu falei lá no início, o alicerce para que quando chega essa hora da prática, você tenha aí uma fundação bem estruturada para poder aplicar aquele conhecimento. Não adianta de nada sair garganteando que veterinária é prática, veterinária precisa de prática, se você não tem uma fundação teórica bem estruturada. E dessa parte da fundamentação, a gente consegue passar de uma forma adequada aqui. O que a gente não vê, muitas vezes, é uma contrapartida. O aproveitar. Camila, pensa comigo, quando a gente tinha aula lá com os nossos dinossauros, né? Se algum deles estiver vindo aqui, vai matar a gente. Mas, se a gente tivesse a oportunidade de ter uma gravação que fosse um áudio de aula, para que quando a gente estivesse estudando para uma prova, quando a gente estivesse realmente sedimentando aquele conhecimento teórico, a gente poder voltar ali no que ele falou e fazer as nossas anotações, cara, a gente tinha destruído na faculdade, né? Não que a gente não tenha, mas tinha sido muito Não, assim, não vai ser 100% online nunca.
mas como tu falou, um pouco, até acho que o MEC não permite, eu não lembro o percentual de aulas online que ele permite, se é 20, 10, 20%, eu acho. Então, acho que não 100% online, não tem como tu fazer uma medicina online. Mas algumas matérias tem, que são essas de fundamentação mesmo. Então, é um negócio a se pensar também. Porque até eu tive que analisar a questão, porque antes eu era totalmente contra, mas por quê? Que nem quando eu entrei na medicina veterinária, que o meu era o turno vespertino noturno, e tinha uma campanha para acabar com o vespertino noturno, porque onde já se viu, cara, quantas cólicas tu atendeu de madrugada? Eu atendi várias. Só praticamente de madrugada. Só de madrugada. Né? Então, por quê? O bicho não fica doente de noite? Então, assim, são coisas que, sabe? Foram tantas pessoas contra o vespertino noturno. Olha quantas faculdades. Hoje eu até anotei aqui, em torno de 6 a 8 mil médicos veterinários por ano aqui no Brasil formados. E aí? Adiantou dizer que não dá para atender bicho, ter aula durante a noite? Sabe? Então, mudar essa forma de pensamento que a nossa classe ela vem tendo. Até a gente comentou ontem, né? Quando a gente é reconhecido pela OMS a nível mundial, existem os nossos próprios colegas médicos veterinários fazendo piada a respeito. Triste realidade, né? Infelizmente. Então, infelizmente, só agora, cara, que bom que foi agora, como tu falou ontem, que bom que reconheceram a gente. Sabe? Que bom que a gente está podendo atuar nisso. Me perguntaram quando eu fiz uma publicação falando da pandemia, Vete, vai lá e faz o teu melhor. E muita gente me perguntou Camila, tu iria? Eu falei, se eu for chamada, eu vou. Tá, e a Catarina, cara, é minha missão, mas eu respeito a pessoa que não quer ir também, porque ela tem os motivos dela para não querer ir, mas eu iria, tranquilamente. Exatamente. Eu acho que, para a gente meio que resumir aqui o que a gente falou, é justamente isso. Enquanto o médico veterinário não se unir como classe e não entender que a gente vai sempre precisar um do outro para que a classe inteira tenha benefícios, a gente nunca vai ser visto como um agente de saúde. Que você falou aí, a OMS reconheceu a gente, os médicos veterinários, a profissão, como um agente de saúde única. Pediu, orientou que os grupos de pesquisa, que os grupos que estavam lidando com as pandemias no mundo, incluíssem o médico veterinário justamente para atuar aí na cadeia de transmissão porque muitas vezes o veterinário acaba tendo um conhecimento muito maior de microbiologia, enfim, acaba se especializando um pouco mais nisso. Isso veio da OMS. Segundo ponto foi o Ministério da Saúde fazendo recrutamento. E daí a gente vê muitas vezes, só agora. De novo, que bom que foi agora, né? Fala aqui para todo mundo. E enquanto a gente não lidar com as mudanças, não sair da nossa zona de conforto, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor para a medicina veterinária. Spotify, Uber, nasceram depois da crise de 2008. Então, muita coisa boa acontece, muitas pessoas aproveitam a oportunidade para se transformar numa crise e não chegar a ficar se automutilando, e agora, o que vai ser, como é que vai ser, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo igual, só falta cada um montar a sua estratégia para melhor se destacar, né? Sim, com certeza. É tudo uma questão de ponto de vista, né? Enquanto que eu vou usar o meme que eu te falei ontem, enquanto uns estão lá na chuva com o guarda-chuvinha amaldiçoando a chuva, tem aquele outro que inverteu o guarda-chuva para coletar essa água que está caindo ali e revender isso no momento da crise. Então, enquanto está todo mundo reclamando, está todo mundo vendo aí, poxa, mas está ruim ficar longe de todo mundo, tá ruim não poder atender todos os meus clientes dentro da clínica ao mesmo tempo, do jeito que a gente fazia, fazer encontros, fazer caminhada, ter as aulas presenciais, enfim.
vamos tirar proveito disso, vamos mudar aí o ponto de vista, vamos inverter 180 graus aí e ver essa pandemia sob uma nova perspectiva. O próprio clínico aí tendo oportunidade de novas áreas de atuação, tendo a telemedicina aí sendo, iniciando a sua implementação, a sua regulamentação. No caso dos meus estudantes, tendo oportunidade de ver e rever 30 vezes a aula para que aquela base teórica seja sedimentada de uma forma importante e isso traga os frutos no futuro para quando a gente for lá botar a mão na aula prática, quando for clinicar, eu ter segurança e poder afirmar, não, é dessa forma porque acontece assim, 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 né? A Lia falou assim, ó, não pode parar, o momento de aparecer é agora. Realmente, por onde é que vai aparecer? Por onde a gente vai poder aparecer? Pelas redes sociais, não adianta. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Ó, o brasileiro, ele passa em média 4 horas e meia por dia nas redes sociais. Não, Então, quando se tu tu me não falou isso, atingir eu esse fiquei público, chocada. cara... E se Tu precisarem de perdeste a mim, eu dou oportunidade. consultoria, assessoria. Vou aproveitar que a Catarina precisa ir comprar roupa, precisa comprar fralda, né? Lidera Vet nasceu para isso. Exatamente. Flora, a gente está aqui nos nossos minutinhos finais, então não sei se tu tem mais algum recado aí que você queira repassar para o pessoal. Só falando assim, ó, que a Liz, ela fez uma pergunta para os vets que são um grupo de risco, como manter clientes e adquirir novos. Cara, vai para a internet, tá? Faz parceria com alguém para atendimento, tem milhões de formas de atuação. Claro que a pessoa não vai poder se expor agora, mas ela pode atuar de outra maneira. Até eu assisti uma live, só para finalizar, né, do Romano, e ele falou que ele precisava de uma opinião sobre ortopedia de uma veterinária fora do Brasil. E ele mandou uma mensagem para o Instagram dela. A resposta automática veio: se você vai ter essa consultoria, se você enviar o comprovante do depósito de tantos dólares na minha conta. Cara, isso é telemedicina. E ela está certa, ela está sendo remunerada por isso. Ela tá vendendo a informação técnica dela, né? Então, Com certeza. é isso aí. Você tá aqui, gente? A pessoa que uniu eu e a Camila. A Letícia. A pessoa que uniu as duas malucas tá presente na live. Mas, Camila, eu queria muito te agradecer a tua disponibilidade aí, deixar a pobrezinha da Catarina dormindo mais cedo hoje para dar uma atenção aqui pra Ainda gente. bem que deu tudo certo. Eu expliquei para ela, ó, mamãe vai ter que trabalhar hoje à noite. Precisa trabalhar. Super cooperou. Viu? Ó, proativa e desde cedo. Não, Fabinho. Não. Aqui ao vivo. Obrigada pelo reconhecimento. Mas queria muito agradecer a tua disponibilidade aí e dizer que tu também pode contar comigo, né? Do jeito que tu falou, dizer que tu pode contar comigo aí sempre que tu precisares, né? E vamos desenvolver esses Instagram aí, trazer mais conteúdo de qualidade para o pessoal aí todo. Vamos usar esses nossos networkings aí. Quero agradecer o convite, fiquei bem feliz. Pode me convidar sempre também, tá? E quem precisar de alguma coisa, pode me chamar via direct, tá tudo certo, tá? Instagram, @Camila Willeman. Tá marcado lá no post da live no meu Instagram para quem quiser, quem precisar seguir ela. Eu acho que vai derrubar a gente agora, porque a Camila deu uma travada. Mas, gente, muito obrigada por participar aqui com a gente. Assim que a gente gerar o link aqui da gravação, eu disponibilizo ali no YouTube, disponibilizo para a Camila também compartilhar nos canais dela, tá bom? Boa noite, gente. Obrigado. Beijo. Gatona.